Olá, amigos dos Sete Sinais, muito boa noite. E hoje nós vamos fazer uma homenagem especial para um querido, para uma pessoa que a gente tem um respeito muito grande, né? Que é uma pessoa que, se tivesse viva hoje, com certeza seria o presidente do Brasil, indiscutivelmente. Disso eu não tenho dúvida. Mas antes de a gente entrar no assunto, de bater um papo e falar dessa pessoa do qual eu tenho admiração, eu vou falar da segunda pessoa que eu tenho uma admiração também. Fala, Rubão! Boa noite, Rubão! Muito boa noite, Silvio de Freitas. Boa noite a você que assiste a gente em todo lugar do Brasil e todo lugar também fora do Brasil. Mas dentro deste mundo que não existe o B, só existe o mundo A. Triste, né? Um abraço para você aí. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado mesmo. Hoje um programaço, hein? Um programa muito aguardado. Programa sobre o Dr. Enéas, Clube Bilderberg e ainda outras informações importantes. Não é isso, Silvão? Sem dúvida nenhuma, né? A nossa alegria, o nosso prazer é poder passar informações, as nossas posições para a nossa audiência qualificada, como você gosta de dizer, né? Ele era louco porque a loucura, né, para esse mundo, na verdade, é a verdadeira sabedoria. E a pessoa que é sábia, ela não é vista como sábia pela mídia, não é vista como sábia pelo sistema, não é vista como sábia pelo o método de manipulação existente. E por conta disso também, a maioria das pessoas, por conta dessa alienação, ela também não enxerga. Então a pessoa não é vista também pela maioria da população. Apenas umas poucas pessoas enxergam a sabedoria que há naquilo que todos veem como loucura. E é o caso específico aí do nosso queridíssimo doutor Enéas, né? Então ele era um louco para a mídia, para grande parte da população, basicamente para todo mundo. Para alguns apenas ele era um sábio, destemido, um grande homem, uma das figuras mais importantes que o Brasil já teve. Sem dúvida, é insubstituível. No final, nós vamos falar sobre a intolerância, além dos Bilderbergs, nós vamos falar sobre a intolerância. E a intolerância tem tudo a ver em relação ao Enéas, né? Todos eram intolerantes em relação a ele, faziam chacota com ele, faziam... como o Collor fez várias vezes, como o Lula fez várias vezes, e tantos outros agrediam ele. Aí é o efeito manada. A intolerância é o efeito manada, né? Que um fala, ele usa a agressão que ele quer sobre aquela pessoa e o resto vai atrás. De repente a pessoa nem tem a mesma opinião, mas ela vai no embalo, né? A rede social tem esse poder de fazer com que pessoas boas se tornem más, do que pessoas que têm uma integridade não tenham mais, né? São destruidores de reputação, né, Rubens? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, Rubens, para começar, o Enéas Carneiro, né, que era Enéas Ferreiras Carneiro, nasceu em Rio Branco, né, 5 de novembro de 1938, é um médico cardiologista, físico, matemático, professor, escritor e político brasileiro. Como político, ele fundou o extinto Partido da Reedificação da Ordem Nacional, o PRONA. Foi filiado ao PRONA de 1989 até 2006, quando ocorreu a fusão do Partido Liberal, surgindo o Partido da República, no qual foi filiado em 2006 e 2007, o ano de sua morte. Essa sua juventude... Em sua juventude, Enéas se interessou pela leitura de textos de Engels, que tornou um entusiasta do socialismo científico. Segundo suas próprias palavras, ele sonhava com a União Soviética que emergia da Guerra Fria, mas deixou de ser socialista, pois, segundo ele, quando o Estado toma conta dos meios de produção e a competição some, e as satisfeitas necessidades básicas, como a habitação, a sociedade entra em letargia e não se desenvolve. Após candidatar-se 3 vezes à presidência da República, em 1989, 1994 e 1998, e uma vez prefeitura de São Paulo no ano 2000, em 2002 ele foi eleito deputado federal pelo estado de São Paulo, recebendo a votação recorde, mais de 1.570.000 votos, a maior votação já registrada no país,
tornou-se muito famoso em todo o Brasil a partir de 89, com a candidatura à presidência daquele ano. E o seu bordão, meu nome é Enéas, usado pelo término de seus pronunciamentos em horário eleitoral gratuito brasileiro, virou febre em todo o Brasil. Era conhecido por ser nacionalista e oposição ao neoliberalismo. Por ser contrário ao comunismo e por seu conservadorismo, seus posicionamentos políticos são colocados, às vezes, como extrema-direita. Porém, o próprio Enéas afirmou ser contrário à classificação de esquerda-direita, definindo como nacionalista somente. Alguns críticos ainda tentaram associá-lo a uma espécie de novo símbolo do movimento integralista, devido à semelhança entre as opiniões do eleitorado do Prona e dos distintos partidos integrantes. É isso, Rubão, por enquanto, para você comentar, se tiver algum destaque aí, por favor. É um release da vida do Enéas Carneiro, falando que todo mundo sabe, ou pelo menos a mídia, né, já divulgou dele, ou que é o comum que se sabe dele, né, ou seja, a trajetória política dele e o tipo de pensamento que o Enéas não é exatamente, não necessariamente o que ele tinha ou o que ele teve, mas o que atribuíram a ele, né? Tanto que o pessoal busca classificar alguém e colocar no compartimento que eles criaram. E o Enéas, como você vê no próprio texto, não aceitava. É aquela coisa que fazem também com o Rubens. E isso é notório, que o Rubens é de esquerda, que o Rubens é de direita. Eu falo, não sou de esquerda nem de direita. É fora do sistema. É outra situação. Então o Enéas, do jeito dele, no modo dele, ele se via como nacionalista. Só que nacionalista, na verdade, não é uma outra posição relacionada à esquerda ou direita. Por exemplo, Enéas, você é de esquerda ou direita? Você parece que é extrema-direita. Ele vai dizer, não sou nem esquerda nem direita. Eu sou nacionalista. Só que o nacionalista não é mais um compartimento entre esquerda e direita. É uma outra coisa. Quando pergunta ao Rubens, eu também digo mais ou menos parecido. Só não vou dizer que eu sou nacionalista. Vou dizer apenas que eu não concordo em nada com o sistema. Nem de regime político que seja A, B, C, comunismo, parlamentarismo ou monarquia ou qualquer coisa, né? E nem de posição dentro desse regime. Posição de direita, de esquerda, de extrema uma ou extrema outra. Nada disso. É fora disso. O sistema não presta. Pau no sistema. É esse que é o problema. Agora a pergunta, o que o Enéas mais denunciou, se não foi o sistema? Claro, ele denunciou o sistema. Então também ele pensava da mesma forma. Ele pensava em algo fora desse sistema que está aí. Esse sistema montado. Então, no mais, eu sempre avalio o texto que o Silvio lê, né? Dessa vez, eu vi bastante coerência no texto, que não falou nada a respeito exatamente do que pensava o Enéas. Só disse a respeito da trajetória dele e do que a mídia, né, sempre divulgou do pensamento dele. Inclusive, nós temos pequenos vídeos aí que nós vamos colocar aqui no decorrer do programa, né? De algumas posições dele, porque são dezenas, centenas de vídeos, né, que o nosso querido Enéas tem. Eu vou destacar uns 3 para o Rubens comentar. Então, Rubão, eu gostaria que você colocasse o vídeo na ordem que eu te mandei, né? Pode colocar na minha janela se você quiser, não tem problema de direitos, tá? Pode colocar que a gente vai assistir agora. Para que se mude a forma de pensar e agir da nossa população, que não tem culpa nenhuma disso, nenhuma culpa desse modo, é preciso que os meios de comunicação, servos que são hoje do sistema financeiro internacional, adquiram liberdade. Para que se possa, como num programa como esse aqui, apresentar as verdadeiras causas de tudo que acontece. Nenhum cidadão é culpado por não ter a informação. Se a informação não chega a ele, ele opina em função daquilo que a ele chega. E como tudo lhe chega distorcido, é natural que as suas conclusões também sejam falsas, sejam falsas. Então, o senhor pergunta, o que é ser feito? É preciso que os meios, isso é fundamental, que nós tenhamos um poder soberano, um poder legítimo, que privilegie a verdade. E que não atue como este que está. Este não é nosso. Esse poder que está, né? Que é monolítico e que privilegia só a mentira, a deformação. Para que as pessoas mudem, é preciso que o poder central mude. Sensacional, né, Rubão? Eram palavras
na época que passavam de uma orelha para outra, sumiam no ar, e ali ele diz uma grande verdade. Seu comentário, Rubens, por favor. Silvão, interessante a gente observar que a oportunidade das pessoas ouvirem a verdade, elas têm. O Enéas falou, o povo, tipo assim, inocentando o povo, né? Ou tirando um pouco da culpa do povo, dizendo, se o povo não recebe a verdade, o povo vai, na verdade, ter uma opinião baseada no que ele ouviu. Então é preciso que ele ouça a verdade, né? Ele, aí, claro, bateu nos meios de comunicações, né, Silvio? Deu uma alfinetada e acusou, por outras palavras, a televisão de uma palavrinha que é nova. Na época dele não existia, que é o fake news. Na medida em que a televisão não passa a notícia verdadeira, então ela está passando aqui a falsa, ela está fazendo fake news. É que essa palavra ainda não era difundida na época que ele estava vivo, porque senão certamente, não tenho dúvidas que ele diria. A televisão fala fake news, a mídia. Então, ô Silvão, na medida em que o povo tem a oportunidade de ouvir a verdade, e teve com Enéas, e está tendo com a gente, esses que ouvem a verdade não têm desculpa. Porque vai continuar baseando-se na mentira por opção. Entende? Apenas por opção. Eu mesmo não sou apenas alguém que aqui na internet, já há muito tempo, faço programa alertando as pessoas sobre a mentira do sistema e a verdade que está por detrás disso. Também nas ruas. Quando eu estou em meio ao público, e o local mais comum de eu estar em meio ao público é quando eu estou fazendo a prática do hobby que eu gosto, e ouço alguém falar negócio de islamismo, de a pessoa que se mata lá, o terrorista, eu sempre retruco e falo, olha aqui, porque fala comigo, que eu fico com o aviãozinho soltando fumaça. Ô Rubão, cadê os terroristas lá lá do Oriente Médio? Aquelas coisas assim. Fala, ó, mesmo, vem cá, terrorista não é do Oriente Médio, é dos Estados Unidos, é a CIA. Procura saber a verdade que você não vai repetir a mentira mais. Entende? Aí fala isso para um, para outro, alguns já até sabem, quando vai falar de terrorismo já lembra, porque tá me vendo. Não, a CIA, vamos aprender, é a CIA que é o terrorista. Ela que treina os terroristas. Então a CIA é ela, Hollywood criou isso no cinema e a CIA trouxe para a realidade, é tudo americano. Então, Silvão, a importância de se falar a verdade não é só no meio de comunicação, onde você estiver, todo mundo. Melhor falar a verdade. O Enéas fazia isso. Sempre que ele tinha oportunidade de falar para as pessoas, ele falava nas reuniões fechadas dele, no partido, na rua. E quando a televisão chamava ele não perdia a oportunidade. Tanto que nesse pequeno trecho que nós vimos de uma entrevista dele, é um trecho precioso, que ele, vamos dizer, nas entrelinhas faz denúncias gravíssimas contra a mídia, contra o poder que está aí, centralizado aí. O poder que ele fala que não é nosso, é deles. Não vi ele falando, né? Fora de série. Quando ele fala vai ter um trecho aí que ele fala das privatizações, né? Que o país está sendo vendido, que o país está... e é verdade, né, Rubens? Porque as empresas empresas estatais bem administradas, no entanto, teve uma época que Petrobras as ações que davam mais lucro no Brasil, né? Você comprava um lote de ações da Petrobras, certeza absoluta que daqui a um ano você ia ter o dobro, né? Não tinha risco. Então, aí o que acontece? Como o Rubens falava lá em 2009, a regra de 3. Né? O que está acontecendo com o Correio hoje? É uma regra de 3 clara, escancarada, e o Rubens pode até falar melhor do que eu, né? Que era uma instituição que todo mundo tinha respeito, né? Chega aos nossos irmãozinhos do Correio, trazendo a carta numa velocidade impressionante, a sua encomenda, tal. Isso está sendo destruído propositalmente. Entendeu? Desde a época da CPI dos Correios até hoje, ela está sendo destruída propositalmente para ser privatizada. Então, o produto chega aqui, eu compro em dezembro, o produto chega aqui no começo de janeiro e veio receber em abril, no final de abril. Lá fora flui rápido, quando chega aqui trava. Quando chega aqui trava. Os elementos que compõem uma regra de 3, né? As pessoas, se observarem o primeiro passo, vai logo ver o segundo em seguida, e depois ver o terceiro. O primeiro passo do Correio é sucatear o Correio. O Correio, antigamente, ele vivia de uma missiva, de uma carta, custava centavos o selo. Você comprava o selo em qualquer lugar.
Tu comprava o selo no armarinho. Qualquer lugar, botava na carta, o correio levava para você. Selo baratinho. Passou o tempo, a carta acabou por conta do e-mail. E hoje do Zap e tudo mais, da tecnologia. Mas o correio saltou da água para o vinho, com as encomendas, principalmente das lojas virtuais, do comércio eletrônico. Monopólio absurdo. Então, com esse negócio de levar encomenda, você bota uma encomenda no correio e o preço lá só sobe muito, não tem a ver, não tem comparação com aquela carta antiga que você levava. Então, você tem o correio de antes, mandando as cartinhas que não custa nada, e o correio de hoje levando as encomendas que custam muito. E ainda você tem que pagar lá negócio de seguro, que senão rouba, que é outra regra de 3. Mas vamos lá. Então, se hoje o correio fatura muito mais, por que fatura mais? Porque o volume de trabalho aumentou, a população aumenta, o volume de trabalho aumenta, né, Gilda? E também o preço aumenta porque não é mais carta, não é mais um papelzinho escrito, agora são encomendas. Tudo aumenta. Mas, misteriosamente, o correio não está dando lucro e precisa ser vendido. Então, vamos lá, a regra de 3 é isso. Sucateia um correio, que não está sucateado de verdade, que tem grana pra caramba, muito mais do que tinha antes. O povo agora reage. Então, você logo observa a segunda fase, a reação do povo. Por quê? Porque está sucateado. O que é sucateado? Encomenda chega quebrada, chega amassada, o carro é assaltado. Vai deixar claro que isso é de propósito, Rubens. Deixa bem você claro. Você vai assaltar por aí caminhão da Coca-Cola e levar a Coca-Cola inteira? Ninguém assalta, cara, essas coisas. Só assalta que é público. Que é privado, ninguém assalta. Então, ô Silvio, sucatear, no caso, significa não exatamente ela falir, mas eles fazerem um trabalho muito mal feito para o povo pedir a privatização, exatamente como as ruas, com o pedágio. Aí o que acontece? A segunda fase é essa, o povo clama pela terceira. Então, eles fazem o povo clamar pela merda que eles querem fazer. Não vou estender muito não, Silvio, só vou dizer o seguinte. A Petrobras, antes do pré-sal, é o momento que você está dizendo, ela dava lucro. Teve crise nos anos 70, não tinha mais petróleo, porque o petróleo era do dinossauro, o dinossauro tinha acabado, e o petróleo ia acabar até 1980. E o Correio, a Petrobras, dava muito lucro. Você via o Flamengo, no auge do Flamengo, estava escrito Petrobras atrás. Todo o patrocínio era da Petrobras no Brasil todo, porque corria muito dinheiro, porque dava muito lucro. Depois que descobriu o pré-sal, cara, a Petrobras faliu, tá tão fraquinha, não tem dinheiro nenhum, que tem que entregar para os de fora fazer ela viver, que senão ela morre. É ridículo, isso é uma armação grande. Rubens, abre um parênteses aí para a gente falar dos patrões do VO. São os patrões que mantêm a engrenagem rodando, são os patrões que mantêm o Rubens alinhado aí com as notícias, porque não é fácil você ficar pegando notícia, estudar a notícia, codificá-la para mandar para vocês mastigada. Abra sua mente, Flathead. Muito obrigado, meu irmãozinho. Um beijo grande para sua esposa, Carla Duó. Valeu, obrigado. Não, a Carla Duó não, a dele é perdão. É Patrícia, né? É Patrícia, alguma coisa. Obrigado, desculpa, já coloquei sua esposa como outra pessoa, sua mulher vai me bater desse jeito. Que é muita gente, viu? Abra sua mente. Um abraço para você. A queridíssima Gieda Alves, que está sempre lá no meu canal também. Muito obrigado aí pela força, você não tem ideia, mesmo sendo pouquinho, ajuda muito, muito mesmo. Um pouquinho dali, né, Rubão? Um pouquinho daqui vai ajudando. O André Pereira meteu 3 pila aí, obrigado, André Pereira. Pessoal, começa a animar o Rubens assim, o Rubão vai animar. Começa a dar uma ajuda aí, dá uma força no superchat. Silvão, eu tô duro, não recebi ainda, tá no final do mês. Então mete o dedo no like. Ah, mas eu tô com problema, né? Então compartilha. Faz alguma coisa aí pelo projeto, ajuda aí, porque a informação é de graça. 99% recebe a informação de graça daqueles 1% que ajudam. Né? Então é 1% que ajuda. Nós podíamos transformar em 5%. Ô Silvio, o Messias, quando curou 10 cegos, diz o texto da Escritura que apenas um voltou para agradecer. O povo é mal agradecido com o Messias, cara. Imagine com a gente. Né? É verdade. Não é verdade, Silvio? Aquela questão de, vamos dizer assim, poxa, 10 reais faz falta? Não, não faz. Então, pô, vamos ajudar o projeto, não precisa ser todo dia, né? É exatamente o que eu ia falar, você não precisa dar 10 reais todo dia, senão quebra a firma, né? Aí tudo bem, eu concordo com vocês. Agora,
Tem N formas de ajudar, N formas. Até quem manda matéria pro Rubens é meia dúzia, velho. E me ajuda muito, mas são pouquíssimas pessoas. Meia dúzia, é o Você viu falando aqui quem manda matéria, são poucos. A gente fez a entrevista com o doutor Laí Ribeiro, 30 mil, já passou de 30, já está em 40 mil. Nós fizemos aqui uma live retrasada com 20 e tantos mil. Nós fizemos a outra live com 20 e tantos mil. Quer dizer, 20 mil pessoas, cara. E a gente recebe ajuda sempre dos mesmos, né? Sempre das mesmas pessoas. Agora, você vai numa live... São esses pouquinhos que carregam todo mundo nas costas. Um loirinho de olho azul, cara, cabelo loiro, falando bobeira, não? Equipamento, ou se não, aquela menina... A Juliana Bispo ajudando aí. A Juliana Bispo está ouvindo aí o nosso pedido. Ela diz, Rubão, aproveite e manda um beijo pro meu esposo. É o Osmanir Bispo, deve ser, né? O marido da Juliana Bispo. Cara, são as famílias que ajudam a gente. Quando você vê aqui, às vezes a menina tá ajudando, o marido também, isso é a mesma família. Olha, no mesmo lugar. É pouca gente, mas muito ligada no Verdade Oculta. Muito ligada e com muito prazer em ajudar a gente. E ajudam o trabalho de verdade. Tem a Vanessa e o Washington também, de vez em quando é a Vanessa que está ajudando, de vez em quando é o Washington. Mas é a mesma família. Aqui vocês vão encontrar um gordinho careca, vocês vão encontrar um baixinho índio, né? Índio, filho de índio. É o que vocês vão encontrar, vocês não vão achar gente bonita aqui, nós não somos bonitos. Mas o que importa não é a nossa cara. Porque se vocês forem ver o Messias lá atrás, ele devia ser bem moreno, baixinho. Não tinha formosura, tá escrito. Oi? Está escrito que não tinha formosura. Exatamente. Então você vê que o que ele fez, ele não era esses caras loiros de olho verde que os caras mandam 100, 200, 300, 400 pau. Aqui é a informação, entendeu? O que a gente pode dar para vocês é informação, nada além disso. Né? Então, eu peço a vocês que gostam do trabalho, que realmente admiram o trabalho do Rubens, não deixe esse trabalho acabar, porque na hora que o Rubens vê que o negócio está apertando, que teve uma época que ele falou para mim, ele falou, vou ter que parar. Ele falou para mim, eu estou mentindo, Rubens? Na verdade, a transição de DVD, quando o DVD foi acabando, foi muito difícil. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer outras coisas para sobreviver, porque você não pode deixar a peteca cair, né? Agora, o que eu mais gosto de fazer, o que me dá prazer de fazer, é estar aqui toda noite, fielmente, como estamos, né? Só quando eu vou viajar ou fazer alguma coisa extra que não tem o programa. Mas, normalmente, todo dia 8 da noite, e o programa começa às 8, mas o trabalho não começa às 8, quando dá 5 horas, 6 horas, eu já... É igual a galinha indo pro puleiro, né? Eu já caço meu canto para preparar o programa. Então, é assim todo dia. A gente é bem, vamos dizer assim, resolvido no que gosta. O que eu gosto é isso. Exatamente. Então, gostaria muito de continuar fazendo isso até o dia que eu partisse. Exatamente. E você que está assistindo depois, aí você fala, poxa, já passou o programa, não posso ajudar, tem os links na descrição que ficam aí. Então ajudem. Vale a mesma coisa os 7 sinais, link na descrição. Colabora com o projeto que a gente fica mais empolgado. O Rubens coloca de 1 a 2 vídeos por dia, às vezes 3, todos os canais, entendeu? É muito trampo, gente. Eu estou fazendo isso, é chato demais. Eu tenho um canal, não tenho 3. É um canal só, já dá um trabalho. O Rubão põe 3 vídeos. Você está assistindo depois? Ok. Vai no link da descrição e colabora. Inclusive esses vídeos em partes, Rubão, vai lá para o canal do Rubens também. Divide ele em 3 e joga lá para alcançar mais pessoas. Então é isso, gente. Vou continuar falando do Enéas. Nós temos aí mais 10 minutos para falar do Enéas. Eu gostaria que você colocasse mais uma matéria, Rubão, que eu mandei para você, por favor. Só uma conversa que anda por aí, badalada, todo mundo fala, é a questão do Estado mínimo. Como é que o senhor vê isso? Eu acho isso uma grande bobagem. Não existe Estado mínimo nem Estado máximo, existe o Estado necessário. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. E ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Cortei sem ver, Silvão. Pera aí, voltar lá.
Tem problema não. Cliquei sem ver. De entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal que a imprensa podre não mostra. É hora de unir, não de desunir. Vamos nos unir todos nós, cidadãos comuns da nossa terra, que estivemos até agora observando a história. Vamos nós mesmos fazer a nossa história. Vamos unir, portanto, rua com rua, bairro com bairro, cidade com cidade, estado com estado, todos falando a mesma língua, a língua de uma grande nação, próspera e rica, que será a maior nação do mundo no século XXI. É preciso mudar toda a concepção política atual, a fim de que se possa revigorar, fortalecer, engrandecer e salvar nossa pátria. Meu nome é Enéas. Eu faço uma pergunta para o Rubão. Rubão, quem é que cumpre este papel hoje no Brasil, no lugar do Enéas? Digo como político, porque ele chegou a se tornar deputado. E ele falava isso na tribuna que você viu ele falando, ele falava, né? Hoje está o Temer aí, quem é que vai contra o Temer? Quem é que vai contra o governo de São Paulo, que privatiza tudo que pode? Quem é que vai contra? Cadê o substituto natural do Enéas? Me fala o nome, Rubens, pelo amor. Interessante é que o Silvio sempre me pede para falar, dessa vez ele me pediu para ficar calado, né? Cara, então, é assustadora, mas eu quero que você faça uma analogia da que ele privatização falou, que está havendo, Rubens. Exatamente, ele falou antes. Ele falou que ia acontecer, que ia ser vendido. Rubens, quem comprou a Vale do Rio Doce? Me lembra aí. Quem a comprou? George Soros e a família do David Rockefeller. Então, Silvão, não tem jeito. O doutor Enéas, ele não falou exatamente de uma privatização que havia ocorrido. O que ele alertou é do Estado minoritário, do Estado encolhido, ou seja, nada mais pertence ao Estado. Tudo pertence aos de fora. Isso que ele denunciou. E é o que nós estamos vendo hoje muito mais acentuado do que antes. Porque na época dele você tinha a CSN, a Vale do Rio Doce, né, que são, vamos dizer assim, as coisas mais ricas da terra brasileira, que é minério, né? Agora, as privatizações, ô Silvio, não eram tantas. E o que ele falou, cara, foi incrível. Os papéis brasileiros foram desvalorizados e essas empresas foram compradas com os papéis brasileiros, sem valor. Desvalorizaram o papel brasileiro e compraram o papel brasileiro. O que é o papel brasileiro? O papel brasileiro, o povo talvez não saiba, é o bônus do Tesouro Nacional, ou compromisso de pagamento. É o contrato que a gente faz no banco, por exemplo, e deixa a assinatura lá dizendo que vai pagar, e coloca coisas no rolo. E pega número na tela do computador. Então, o que eles emprestaram para o Brasil foi números, não dinheiro. E esses papéis que tinha na mão deles, que é a promessa de pagamento do Brasil, eles desvalorizavam para poder pegar esse papel papel para poder dar o valor que eles precisavam. Para quê? Para comprar a preço de banana. Então, levaram de graça. Verdade é essa. E vai acontecer a mesma coisa com a Petrobras. Está acontecendo com a Eletrobras, a nossa energia. Exatamente. Fala sobre isso, Rubão. Não, exatamente. Mas só complementar o raciocínio que o pessoal pegou pelo meio. Então, o que acontece? Quando eles pegam papel desvalorizado do Brasil, a Vale do Rio Doce, que está valendo quanto? 100, ela passa a valer 5, 4, 3. Por conta do volume da dívida que o Brasil tinha e os papéis perderam valor. Agora, foi desvalorizado por quem? Por eles próprios, as casas de câmbio, os banqueiros internacionais. É uma jogada, cara, muito suja. O povo nem imagina que isso acontece. Nem imagina que uma coisa dessa acontece. Aí, é tipo assim, ô Silvão, aí o Lula cresceu. O homem que acabou com a dívida brasileira. Primeiro, entregou, nessa época o Fernando Henrique, mas depois ele referendou tudo isso e transformou a dívida que era da União nos municípios e estados. Ele botou no DNA do Brasil, tirou do sangue. Daqui a pouquinho a gente vai ler aqui os comentários. Então, Rogério Manso, obrigado, viu, Rogério? Valeu mesmo, obrigado. Depois eu leio aí. Tá, então o que acontece? O doutor Enéas Silva, o que ele denunciou, ele foi um profeta, cara. Porque ele falou coisas que nós, na época, talvez nem assimilássemos tão bem, mas que depois, com o tempo, nós fomos tendo a noção exata do que ele estava falando. E não perdi a oportunidade de dizer imprensa podre.
Olha o Washington aí, falei nele, viu? Washington Caminhão, 20 pila, obrigado, viu? Coach Louco no YouTube, valeu, Washington, aquele abraço. É ele e a Vanessa é a esposa dele. Então, ô Silvão, o doutor Enéas, quando ele fala imprensa podre, cara, imagina uma coisa podre, cara. Você quer levar pra dentro da sua casa uma laranja podre? Não. Vai levar uma melancia podre, uma carne podre? Ninguém leva nada podre pra dentro de casa, cara. Misteriosamente. Hoje, Pereira, obrigado, irmão, obrigado. Misteriosamente, cara. A única coisa podre, nociva, bandida, inimiga que o pessoal adora, ama, é a praga da televisão. Da rede principalmente podre. Da rede podre, né? É Da a rede de esgoto. podre. Quando fala televisão, não é o aparelho. O aparelho serve para muita coisa. Olá, amigos! Você está no canal 7 Sinais do Silvio de Freitas. Eu peço para que você dê like no vídeo que está assistindo, se possível compartilhe ou inscreva-se no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Na descrição você tem várias formas para poder apoiar o projeto, fazer sua contribuição. Desde já agradeço, muito obrigado! Então, Silvão, complementando então, estamos aqui falando a respeito desta entrevista, ou desse trecho, só ressaltando aqui que o doutor Enéas realmente deu uma oportunidade, né? O nosso queridíssimo Felipe, né? Foi quem disse sobre isso. Deixa eu ver aqui para não cometer nenhum erro. Deu a chance do Brasil, foi o Felipe. Realmente o Brasil teve uma chance muito grande, cara. E o doutor Enéas, a visão dele nisso é um pouco diferente da minha, né, de que ele via um conserto para a Babilônia. Eu vejo que não tem como dar bálsamo para a Babilônia, que ela não tem cura, né? Mas é cada um com a sua visão e ninguém não, pode... Não tem pérola aos porcos, né, Rubens? Exatamente. Então, ô Silvão, o doutor Enéas achava que podia transformar o Brasil. E realmente ele era uma liderança que poderia unir o Brasil em torno da ideia. Porque se o Brasil todo abraça ele, todo o Brasil, que eu digo, é o povo, cara, ninguém derruba ele. Não tem como. Né, se ele consegue, mas ele não conseguiria, nem conseguiu, porque contra ele, né, o poderio da mídia era implacável. Silvão, imagina, primeira pessoa que tem contato com esse homem, vai ser pela TV, é claro, e vai ver o que dele? Que ele é um ridículo, que ele é um maluco, que ele é um imbecil, que ele é uma pessoa desprovida de qualquer conhecimento, que ele é alguém que não deve ser dada a ele nenhuma atenção. Ele é apenas um louco ou um palhaço, como Chacrinha, como tantos palhaços que a televisão apresenta e apresentou. Aí o seguinte, Silvio. Obrigado, Rogério. A pessoa para, Silvio, para ouvir ele um pouquinho. Fala, eu vou ouvir o doutor Enéas um pouquinho. Rapaz, se parar para ouvir ele um pouquinho, naquela época que eu estou falando, a pessoa pensa, peraí, ele pode ser feio, pode ser um cara esquisito, pode ser esse óculos ridículo, pode ser um cara que a mídia já mostrou que ele é um palhaço, pode ser tudo, mas que ele está falando a verdade, tá. Se ouvir o doutor Enéas 2 minutos, a pessoa muda de opinião a respeito dele. Por isso ele não tinha tempo na televisão, para não deixar as pessoas verem o que ele realmente era. Rubão Faraó meteu 10 pila aí, tá concorrendo o relógio. Ele disse, Rubens, há 2 meses atrás tentaram tirar os índios guaranis do Pico do Jaraguá, mas os índios, em grande quantidade, com flechas nas mãos, não deixaram. Querem cobrar a entrada no local para explorar o ouro lá. Olha aí, Rubão, falando uma verdade, né? O Faraó está falando uma verdade aqui. É verdade, Silvão. E um abraço também para o Rogério Lima, né, junto com a família. Muito obrigado, Rogério, viu? Obrigado pela força. Fernando Ribeiro meteu 5 pila no peito, ou seja, eu acho que vai ter animação no final da live. Tô sentindo isso, tô sentindo, Rubão. Beleza, Silvão. Vai ter animação no final da live. Ou seja, gente, voltando, só para fechar esse assunto. Se o Rubens me ligar dessa vez para falar, vou parar, eu vou deixar ele parar. Entendeu? Vou deixar. Falar, Rubão, então para, vamos ver outra coisa, vamos correr. Porque possibilidade de ajudar tem N. Tem muita gente que ajudou com R$2 aí. É bem-vindo, gente. R$2 é bem-vindo, não tenha dúvida, né? Não vamos deixar o Rubens parar, hein? Não estou dizendo que ele disse para mim, de uns tempos para cá, mas uma vez ele disse, e quase ele parou, entendeu? E aí depois, volto a repetir, hoje todo mundo valoriza o Enéas, não é? Eu me coloco nessa conta, hoje todo mundo valoriza o Enéas, só que ele morreu, acabou, não adianta você valorizar o morto, entendeu? Então valorizem as pessoas que realmente fazem a diferença.
valorizem as pessoas em vida, não em morte, né? O Salvador morreu com um propósito, de deixar, ele derramou sangue para nos salvar, mas ele tem o poder da ressurreição, ainda bem, e voltou e está lá reinando, né? Só que Rubão não tem esse poder, não comparando, hein, gente, pelo amor, hein? Não é comparação. Acabou, acabou, não tem volta. Olha o Eduardo Silva atendendo ao chamado. Eduardo Silva, obrigado, 2 pila. Obrigado, Rubens, por me despertar em 2012 pelo site. Olha aí, R$2 ele está dando e ele está agradecendo. Obrigado, irmão. Que bonito. Você vê só, Rubão? Então é aquela coisa. Tem gente que vai falar que a gente está parecendo igreja, tem gente que vai falar que a gente isso, que a gente aquilo. Pode falar o que quiser, mas é a realidade que o projeto é importante. O projeto é a nossa pérola. As pessoas não compram serviços de televisão e de comunicação e pagam caro? Verdade, muito bem colocado. Perfeito. Não é verdade? Compram Netflix, compram um monte de programas aí, compram o Big Brother, compram tudo, as pessoas não criticam. Rubão, pode pôr. Desse quadro aterrador que um governo cínico fala em modernismo. É, na verdade, um Estado omisso em relação ao seu dever básico. Parem de pensar que todo mundo é imbecil. Chega de tanta mentira. Não me venham com essa história que o Estado tem que deixar de ser paternalista. Num país como o nosso, onde a fome graça, é imperioso que o Estado assuma o seu papel, cuidando dos mais pobres, injetando recursos vultosos na área social. E isto não é ser bonzinho, é simplesmente não ser estúpido. Ou se faz isto, ou assistiremos todos nós, como já vimos assistindo, ao crescimento de uma horda, de uma legião de famintos assaltando casas, depredando lojas, estimulados e aplaudidos pela esquerda desordeira e irresponsável, liderada por um grupo de pacóvios que não conseguiram aprender nem com a experiência, que isso também não leva a nada. Essa é a realidade social brasileira. Meu nome é Enéas. Sensacional. Esse final, meu nome é Enéas, é sensacional. Comenta essa posição que eu não consegui ouvir aqui, Rubão. Comenta esse áudio do Ninguém Quer Ouvir Verdade. O pessoal acostumou a ouvir mentira. O pessoal quer mentira desde a época lá do Salvador. O pessoal ama mentira e odeia a verdade. Então, por que o nosso Enéas era odiado, colocado de escanteio? Porque ele só falava a verdade, e a verdade não é para todo mundo, né? Porque a mentira é muito mais agradável. Doutor Enéas, nesse trecho, Silvão, mais uma vez ele continua denunciando o que está errado no Brasil e bate na esquerda, né? E ressalta a necessidade de se investir em programas sociais. Infelizmente ele morreu e não soube que criaram o teto. 20 anos sem dinheiro para mais nada que é para o povo, sem aumento. 20 anos com valor que é para o povo estagnado, que eles chamam de despesa. Gasto. O doutor Enéas morreu, infelizmente, não viu a campanha massiva que a televisão fez, ô Silvio, para dizer que o governo estava gastando muito e que tinha que reduzir os gastos e que o povo tinha que apoiar a reforma para poder cortar os gastos do governo. Só que a televisão nunca falou que os gastos, na verdade, significa os compromissos que o governo tem para com o povo. Então congelou saúde, congelou segurança, congelou educação, congelou tudo por 20 anos. Você sabe para que isso? Vou te falar. Primeiro instaura o caos e depois para explicar. Não é para justificar. Para explicar aumentos e mais taxas extorsivas, vão dizer, olha, porque foi feita aquela ação de congelar os gastos, agora não tem dinheiro. Então temos que aplicar novos impostos para ter dinheiro. E aí já explica, justifica, né, os novos impostos que vão cobrar em cima de nós. Daqui a 5, 6 anos, talvez, se durar até lá, porque 23 para mim é um ano chave. Então, Silvão, de qualquer forma, o doutor Enéas morreu muito cedo, porque ele não viu nem 2% do que ele disse que aconteceria. Tá certo? E morreu cedo, ele tinha que ter vivido mais, para ele ver o que ele falou realmente tudo se cumprindo. Eu não tenho dúvida que ele seria o presidente da República, nenhuma dúvida, porque eu seria cabo eleitoral dele. Mas quando, Silvio? Ele foi candidato 3 vezes. Quando é que ele seria candidato à República? Na 20ª tentativa? Não, mas é aquela coisa, Rubens, o que aconteceu com o Brasil, naquela época ninguém ia apoiar, ninguém mesmo, porque ele era
uma figura caricata e o povo não tinha noção, né? Apareceu o Mensalão e foi uma coisa muito mal feita ali para proteger um, proteger outro, protegeram o Lula. O Mensalão, ele estava vivo ainda, ele viu parte do Mensalão e em seguida ele faleceu. Então, se ele visse o que aconteceu, as privatizações que foram feitas, o que houve com a Petrobras, aí, meu amigo, todo mundo ia falar, o Enéas falou sobre isso, o Enéas falou sobre Jorge Soros, o Enéas falou sobre, que nós vimos o que aconteceu na São Marcos, você esteve lá no Valadares, você viu o Rio como está. O Rio nunca foi daquele jeito, tá podre o Rio, podre. Tá podre mesmo. Tá igual a rede de esgoto, tá igualzinho o Rio. Então, o Enéas vivo, todo mundo ia olhar para o Enéas e falar, o cara tinha razão. Só que é o que eu estou falando, valorize o Rubens agora, não depois que ele morrer, não adianta. Valoriza a pessoa em vida. É a mesma coisa do cara que trata mal a esposa, né, Rubens? Trata mal a esposa, não tá nem aí com a esposa. Aí a esposa vai embora e fica chorando. Aí a esposa vai embora, ele fica chorando, fazendo vídeo de amor, que ama a esposa. Não, se soubesse que ela ia embora mesmo, não tinha feito nada disso. Depois que perde, você perdeu o baixinho, filho de índio aí, meu amigo, acabou. Não vai ter outro, não. Não vai, garanto para vocês. Eu e o Rubens têm a mesma idade, então nós vamos pro saco, acredito eu, da mesma época. Nós dois vamos pro saco, então nem eu vou poder continuar trabalhando no Rubão, velho. Acabou. Então, vamos valorizar quem está vivo, vamos valorizar, porque o Enéas não foi valorizado, Rubens. O Enéas não foi valorizado pela mídia, lógico que nunca seria, mas por muita gente que poderia ter feito a diferença. Você vê que ele prevê o futuro. Colocamos aqui 3 videozinhos pequenos que ele disse um monte de verdade. Você imagina se pegar tudo o arsenal que ele tem e colocar no ar, o pessoal não vai acreditar. Ele avisou do Lula, ele avisou da esquerda, ele avisou do Brasil ser vendido. Ele não suportava Fernando Henrique, ele falava na cara larga. O Collor foi um dos maiores adversários dele, foi o cara que mais humilhou, ou tentou humilhar o nosso Enéas, foi o Collor. E adivinha quem está aqui, vai se candidatar aqui a governador, parece. Adivinha? É o Collor. Por São Paulo ainda, o vagabundo. Então é aquela coisa, gente. Tomem cuidado com os seus heróis, né? Esses heróis que o Rubens, uma vez numa live, que inclusive vai logo no canal, tá? Eu respondo. O Rubens falou que todos os heróis deles estão mortos, todos os heróis, né, Rubens? É até a frase aí de uma música, né? Não, aqueles foram de overdose. Isso aí não é herói da gente de jeito nenhum. É. Os heróis, seus heróis estão mortos, que é Gustavo Barroso. É verdade, né? Que é o Enéas, né? E tem tantos outros que você... Clodovil, você que tinha uma admiração muito grande. Até o próprio Tancredo Neves, né? É verdade. Tem vários... O Tancredo não deixaram ele nem respirar, coitado. Exatamente. E o Rubens tinha uma admiração grande pelo Tancredo, né? Pela luta dele. Interessante, né, Silvio? Que aí daí dessas pessoas ilustres e importantes como o Tancredo, vem umas porcaria depois dele, só bandido, cara, ladrão. Aí entra na política, aí no nome do outro, mas não é a mesma coisa. O próprio sobrinho, né? O Aécio Neves, que é um bandido nojento. Entendeu o que eu tô falando? Filho aí dele, se né? baseia no... É filho, né? Então, filho. se baseia no nome do coroa. O Enéas também tem um filho aí que tá na política também, mas não zera a esquerda, não faz nada. É um parente dele, nem sei se é filho. O pai constrói, o filho destrói, né, Rubão? Essa é a lei, né? E antes de encerrar o Enéas, eu separei algumas frases dele aqui, né? Que é muito interessante. Ele diz aqui: a verdade é clara como água de rocha, como licor de quem não tem meningite séptica. Então eu tinha aqui várias frases para ler. Tem mais uma aqui, ó. Quando se constrói a bomba atômica, o que está se dizendo que sou adulto e eu deixo de ser criança. Uma boa frase para você fazer uma analogia, Rubens. Quando construa a bomba atômica, como é que é? Vou ler para você novamente. Peraí, perdi aqui o Estava ponto. aqui preparando aqui o cenário, Silvão, para a próxima. Tá, tranquilo. Quando se constrói a bomba atômica, o que está se dizendo é: eu sou adulto, eu deixei de ser criança. Eu penso que a alusão que ele faz é no contexto, vamos dizer, de controle do planeta, né, de alguém dizendo: olha, agora eu não sou mais um menino, agora o buraco é mais embaixo. Eu penso que é isso, mas eu não saberia definir melhor.
A bomba atômica, no caso, é usada como moeda de poder, que fez o Irã, e isso incomodou o mundo inteiro, que fez a Coreia, que agora está abrindo, mas com certeza não vai abrir mão da sua tecnologia atômica. Ou seja, o mundo presta atenção naquele que pode ser um possível inimigo, ou então existe essa preocupação. Então, o Enéas colocava isso de uma maneira que muita gente pouco entendia, era para mostrar que o Brasil deixou de ser um país subdesenvolvido, que o Brasil não é mais um país de chacota, o país teria uma bomba atômica para provar que não é mais moleque. Seria mais ou menos essa concepção que eu entendi. Bom, olha o Ademar Gonzaga aí, ó. Parceirão da antiga, muito amigo. Hein, Silvão? Se de repente o Brasil anuncia que tem uma bomba atômica, para o mundo inteiro, fora do Brasil, o Brasil também vai ter armas químicas, biológicas, vai ter massacre de criança, vai ter tudo que é coisa ruim aqui dentro, porque é o argumento que eles vão usar lá fora para poder botar a gente em xeque. Silvão, a coisa é bem simples, só existem 2 meios de acabar com uma guerra: ou vence ou se rende. Pergunta, a Coreia venceu? Coreia do Norte, não, ela está em negociação aí, mas ela ainda está cheia de ressalvas pelo Japão e por os outros. Tá todo mundo com medo. É o que nós ouvimos, na verdade ela está se rendendo, Silvão. É verdade, a China fez isso, né, com ela. Exatamente. Quando o capital da China foi aberto, que entrou tudo quanto é empresa americana lá dentro para poder explorar o povo de lá, foi a negociata. É aquilo que o Nés falou, negociata. A negociata é isso. O que tem na China de interessante para as grandes indústrias? Gente para trabalhar, mão de obra. Verdade. Enquanto não vem a redução populacional e a Revolução 4.0. Então o que faz? Conversa lá com o imperador lá é comunismo, ninguém tem nada, o Estado tem tudo. Então deixa o povo lá morrer de fome, deixa o povo de qualquer jeito, trabalhando até morrer igual escravo, e de graça, praticamente pelo prato de comida de hoje, pela ração, igual um cavalo na fazenda, em favor dos dominantes internacionais, que são, né, lógico, americanos, que é o grupo que está lá com as empresas deles. Então, Silvão, a China, ela se rendeu, negociou, entregou o que eles queriam. Só tem 2 meios de acabar com a guerra: ou vence a guerra e acaba a guerra, ou se entrega, se rende. O que está acontecendo hoje com o homem lá da Coreia do Norte é que ele está vendo que, se não se render, vai prejudicar todo o pessoal lá. Vai matar todo mundo lá, igual no Hiroshima e Nagasaki. Os Estados Unidos têm as credenciais deles para apresentar. Qualquer coisa, se esquecer, ele lembra. Lembra Hiroshima e Nagasaki? Então, o que nós fizemos lá, não podemos fazer de novo? O que foi usado aí foi o esquema do seguinte: começaram a ter uma guerra comercial com a China, os Estados Unidos, né? Começaram a sobretaxar os produtos, avisaram que iam sobretaxar mais de 150 produtos que vinham da China, ou seja, ia aí inviabilizar o mercado, né? Ia trazer um monte de consequências, e foi a maneira que os Estados Unidos usou para pressionar a China a ir lá e falar pro ditador coreano lá, o norte-coreano, falar assim: é o seguinte, nós vamos começar a cortar porque os Estados Unidos vai me ferrar aqui, e que manda dinheiro, entendeu? Não é ideologia, o que manda. O Enéas falou muito disso. O Enéas falou que não existe política por ideologia, é política por dinheiro, é o dinheiro que manda. Ele sempre falou isso, e tem até vídeo dele falando isso. Então, foi usado isso para encerrar esse assunto, no entanto que acabou a conversa de guerra comercial com a China. Interrompeu. E ninguém presta atenção, e nenhum jornalista sério fala disso, porque não tem nenhum mesmo, ninguém fala disso nesse aspecto. Rubens, para finalizar o nosso querido Enéas, dê a sua mensagem final sobre o Enéas, o que o Enéas representou e representa para você ainda hoje. Na verdade, nós nos espelhamos sempre em alguém, não tem como não se espelhar. Se você perguntar o melhor goleiro de futebol do mundo em quem se ele espelhou, ele vai dizer que se espelhou em outro, né? E que para ele é melhor que ele. Então, dessa forma, Silvio, segue o cabeleireiro, segue o narrador, o comunicador, segue a cozinheira, né? Às vezes se espelhou na mãe ou é alguém que ensinou para ela, mas sempre um ser humano vai se espelhar no outro, cara, não tem jeito. Eu, por exemplo, para algum tipo de visão que hoje eu tenho, claro que adquiri do Enéas, não tem como negar, né? Porque ele deu esse ângulo de visão. O importante, Silvio, não é dar o peixe, porque o peixe você come hoje e caga ele amanhã. O importante é a vara, a ferramenta, né? Então, o Enéas nos deu ferramentas, e essas ferramentas são muito úteis, porque com elas, nós não pegamos só um peixe hoje, mas pegamos peixes e outros tipos de frutos do mar ou do rio, né, da lagoa,
que você quiser ou puder pegar no futuro. Então, abraço aí ao DPG Dog, um abraço, meu irmão, sempre me ajudando todo dia. 500 JPY, não sei o que é isso aqui. Isso é Japão. Japão, né? 500 pila aí, obrigado, viu, querido? Valeu. Não sei deve valer uns R$30 aqui. Mas é bom. Ajuda boa. Melhor boa ação de hoje aí, ó. Obrigado, viu, DPG? Então, obrigado. Silvão, só para não cortar o raciocínio, a questão envolvendo o doutor Enéas, ele foi para as pessoas uma luz que brilhou. Mas as pessoas não conseguiram ver a luz brilhando. Assim como Elvis Presley vendeu muito mais disco depois de morto do que enquanto era vivo, o Enéas também ficou muito mais querido, muito mais amado, infelizmente depois que já não podia fazer mais nada por nós, porque havia morrido. Por isso é bom amar as pessoas enquanto elas estão vivas, né? Verdade. É isso que eu falo sempre, a minha sobrinha faz muito isso com a mãe dela e com as pessoas que cercam ela. Maurício PF mandou 10 pila aí, Rubão. Obrigado, irmão. Obrigado. Inclusive aqui, falando na minha irmã, né, na minha sobrinha, o nosso queridíssimo Rogério Manso mandou um abraço para Gracinha, né? Um abraço, Gracinha. Viu? Um abraço para Gilmarinha também. Para Gilmara também, nossa queridíssima sobrinha. Então é isso que a gente sabe, a gente aprende, né, Silvão? Valorizar as pessoas, os amigos, enquanto eles estão vivos, estão entre nós. Tanto que a figura do Dr. Enéas vai estar sempre aí por conta da mídia, por conta da internet, por conta das fotos, dos vídeos. Mas a pessoa dele, que representou muito para nós, e poderia representar mais, a culpa foi nossa, né? Não vai estar mais com a gente. Então, fica aqui vamos dizer assim, não digo saudade, mas a gratidão pelo Dr. Enéas, por tudo que ele representou. Não é Deus, não é divindade, não tem aqui adoração, mas apenas o reconhecimento por uma pessoa importante para o país, e meu contemporâneo, não tenho dúvida, daqueles que eu vi vivo andando e respirando, pelo menos pela TV, mas que viveu na época que eu vivi, não tem outro, é Enéas. É isso aí, ele é Gustavo Barroso. Gustavo Barroso, verdade. Clodovil também, Clodovil também, mas Enéas está em primeiro. É isso aí. Então, gente, fica aqui também o meu agradecimento ao Enéas. Essa é uma pequena homenagem, muito pequena, perto do que ele merecia, né? Mas aqui a gente faz questão de mostrar quem são os nossos heróis de verdade, não os fakes, né? Ele foi, no seu tempo, um herói, todo criticado, estilhaçado, tratado não da maneira correta. Então, um forte abraço à memória do nosso querido Enéas, e que vocês possam dar honra a quem merece honra, e ele merece toda a honra. Olá, amigos! Você está no canal 7 Sinais do Silvio de Freitas. Eu peço para que você dê like no vídeo que está assistindo, se possível compartilhe ou inscreva-se no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Na descrição você tem várias formas para poder apoiar o projeto, fazer sua contribuição. Desde já agradeço, muito obrigado!